esses dias eu estava lembrando de um momento em que eu fui meditar, e aí eu tive uma mente muito agitada nesse dia, tão agitada, né? Eu costumo meditar pela manhã durante 40 minutos, quando eu acordo, e minha mente estava tão agitada nesse processo que eu estava vivendo na minha vida, que eu parei na metade, 20 minutos, levantei da almofada e fui tomar um banho, né? Porque eu estava com a cabeça tão agitada que eu achei que eu ia entrar em uma crise de pânico ali naquele momento. E voltei para a meditação, terminei, e aí depois disso eu fui conversar com o meu professor, né? E eu fui falar com ele exatamente sobre isso. Falei, cara, minha mente está muito agitada, o que eu faço? Como que eu resolvo isso? E aí ele virou para mim e falou só, você sabe a resposta já, né? Mais meditação. Então, eu queria uma pílula mágica ali, né? Naquele momento, e eu acho que a internet piora muito esse nosso aspecto ser humano, de querer uma resposta rápida, de querer uma solução miraculosa. E, infelizmente, a vida ela não é assim, né? As coisas difíceis exigem soluções um pouco mais trabalhadas, cuidado, atenção, tempo, né? Então, a gente imagina que as coisas elas vão poder dar respostas muito rápidas. Inclusive, um dos vídeos meus que mais fez sucesso aqui na rede social foi exatamente um vídeo em que eu ensino. A gente tenta fazer coisas mais simples, né, para poder acessar as pessoas com mais facilidade e tudo mais, para poder mostrar que as coisas funcionam. E realmente, a respiração ela é uma coisa que funciona de forma basicamente instantânea no nosso corpo. E aí, esse vídeo que foi um dos mais virais foi em que eu ensino fechando uma narina, inspirando pela outra, você vai ter é, uma é, você vai ter uma ativação parasimpática, você vai relaxar e tudo mais. Um videozinho bem rápido, de 20 segundos falando isso, e esse vídeo viralizou e tudo mais. Porque as pessoas querem essas soluções, elas querem, é só respirar assim, eu fico calmo, é isso? E realmente funciona, vai ser útil, mas ali a gente está tratando sempre um sintoma. E é muito bom, é muito importante a gente tratar o sintoma. Então, é muito bom você não ficar estressado e gritar e fazer coisas terríveis porque você está estressado. Mas só que não adianta nada, você vai continuar ficando estressado e tendo que tratar o sintoma se você não vai na causa. E a causa, gente, não tem como, né? Não tem como. Eu tenho que ir na minha causa, eu tenho que identificar e tratar ela. Ninguém pode fazer isso por mim. Quando o assunto é essa mente agitada e tudo mais, um remédio vai me dopar, uma respiração vai me acalmar, mas não tem solução a não ser eu mergulhar, entender e trabalhar essa minha mente, né? Então, eu falei com o meu professor e ele me deu a solução, meditar mais. Você tem que meditar mais para acalmar mais a sua mente. Não tem mistério. Você está com a mente agitada, você vai ter que acalmar mais. Só que o que acontece, e aí o que me inspirou a fazer esse vídeo, é que muitas pessoas elas chegam até aqui no estúdio, né? Falando como é difícil não pensar em nada. E esse já é um dos principais erros da meditação, né? A pessoa já começa a querer a ir para longe da meditação no momento em que ela imagina que meditar é ficar sem pensar em nada. Só que meditar não é ficar sem pensar em nada. Se fosse isso, seria basicamente você querer fazer. Imagina, você tem um grande computador aqui. Aí o que faz com que nós sejamos seres humanos, o que nós sejamos essa espécie que, enfim, tem tantas habilidades, a gente quer acabar com isso, né? A coisa mais importante que a gente tem, que é a nossa mente, que é a nossa consciência, enfim, que é a nossa possibilidade de trazer a nossa mente para cá, perceber o nosso corpo, perceber o momento presente, perceber a natureza, a vida, eu vou querer acabar com isso porque ela me causa sofrimento. Então, em vez de eu... Tem um yogi que ele usa até esse exemplo, né? Em vez de eu aprender a manusear a faca, eu quero acabar com a faca porque ela me corta. Então, em vez de eu aprender a usar minha mente, eu quero fazer minha mente desligar, porque ela me faz me sentir mal, ela me faz ter ansiedade, me faz ter estresse, me faz ficar para baixo, né, depressivo. Então, é, o que a gente tem que aprender a fazer não é desligar nossa mente, fazer nossa mente parar. A meditação não tem esse objetivo. O objetivo da meditação, e é isso que faz toda a diferença, é isso que faz, é isso que eu deveria ter feito lá durante essa meditação, quando eu estava mais agitado. Você usa mecanismos para você poder desacelerar a sua mente, para você fazer ela se tornar mais calma, e aí você vai tentando usar uma coisa só. E é isso que é o principal ponto da meditação. Quem entende isso, entende exatamente como meditar, que é utilizar o nosso foco atencional. O foco atencional, ele é uma coisa que é trabalhada desde a antiguidade, né? A gente, quando usa esse termo foco atencional, um termo muito utilizado hoje na neurociência e tudo mais. Existe até um pesquisador que trabalha muito ele, o Michael Posner, né? Ele é um neurocientista muito famoso e ele estuda muito sobre essa ideia do foco atencional. E apesar de ser uma coisa moderna e muito estudada hoje pela neurociência, isso é uma coisa que desde os nossos ancestrais eles já entenderam isso. A meditação ela surge nesse conceito, né? Ela surge nessa tentativa de conduzir nossa atenção para cá, para o momento presente. E
Então, assim, de se conectar mais com tudo isso que está aqui nesse momento. Então, quando a gente compreende isso, a gente compreende que o mecanismo da meditação não é parar a mente, mas é aprender a conduzir a mente. Então, é como se fosse assim, eu estou cavalgando um cavalo, né? Eu não quero fazer com que o cavalo pare de cavalgar. Eu quero aprender a pegar a rédea e puxar ele para o lado direito, e puxar ele para o lado esquerdo, e falar para ele, opa, para, agora você pode parar aqui, desacelera, vamos parar aqui um pouquinho que eu preciso falar com alguém, pronto. Eu aprendi a conduzir o cavalo. Isso não me fez, não necessariamente me fez ter que fazer o cavalo parar de andar. Então eu não preciso fazer minha mente parar de funcionar para meditar. Não é esse o conceito, né? Então, assim, a meditação, ela é, antes de tudo, aprender a guiar sua atenção. E quando a gente troca essa tentativa de fazer a mente parar de funcionar para aprender a guiar a nossa atenção, a gente, como eu falei, é como se a gente, é um estalo. Fala, então meditar é isso. Então, quando eu sento para meditar, eu já acabo com aquela ideia de que minha mente está agitada e preciso parar ela de funcionar. Eu falo assim, olha, a minha mente está aqui, né? O exemplo que eu sempre dou para os alunos é como se fosse um funil, né? O funil, ele é assim. E aqui no topo do funil existem muitas coisas, né? Existem pensamentos, problemas, soluções que eu tenho que ter e o que eu vou fazer daqui a pouco, não sei o que lá. Então, o funil aqui está muita coisa, muita agitação, mente agitada. O que eu tenho que fazer com a mente é trazer ela para cá, para o restante do funil. Quando eu vou levando ela para o funil, vai passando uma coisa só por vez. Então é como se eu pegasse a minha atenção e eu quero conduzir ela para o meu dedo. E aí eu fico só olhando para o meu dedo. E nada mais importa não ser o meu dedo. Então, no momento em que eu compreendo isso, eu posso agora sentar para poder meditar sem tentar brigar contra a minha mente, né? Sem tentar fazer com que ela pare de funcionar. Então, digamos, sentei, a minha mente está agitada. Passo número 1, a gente vai começar a usar ferramentas para poder acalmar a nossa mente. Esse é o primeiro passo, para poder trazer ela para cá. E a primeira e principal ferramenta que a gente vai ter para isso é a respiração. Então, como eu faço aqui na aula com os alunos, ou como, por exemplo, se você tem um vídeo, eu vou deixar aqui no card, vou deixar na descrição também um vídeo de 5 minutos ali de mindfulness, eu ensinando vocês a fazer a meditação mindfulness, que é a meditação que eu uso, que eu trabalho e que eu ensino para os alunos. Se você for fazer 5 minutos, a primeira coisa que eu vou ensinar para vocês, depois que vocês sentarem, alinharem a coluna, fechar os olhos e focar na respiração. Então vamos fazer alguns ciclos de respirações profundas, conscientes, trazendo a mente para a respiração. Por quê? Lembra, tinha muita coisa. A mente estava em muita coisa. Eu já estou tentando funilar. Leva a atenção para a sua respiração. Pronto, trouxe a atenção para a minha respiração. Agora eu vou perceber o ar entrando, saindo, tentando fazer a respiração mais profunda que eu puder. Então aqui eu já comecei a conduzir minha atenção. Minha mente, estou saindo do problema, estou vindo para cá, para o momento presente. Estou percebendo a minha respiração. Com a respiração profunda, o que vai acontecer é que você vai começar a mandar uma mensagem para o seu cérebro, para sua mente, falando, olha, a gente não está em um momento mais de ansiedade, de estresse, a respiração está mostrando para a gente que a gente está tranquilo, que agora dá para desacelerar. Então você vai começar a relaxar um pouco mais. E aí você começa a levar a atenção para o seu corpo também. E aí você começa a fazer esse scanner pelo seu corpo e perceber onde está, se ainda tem algum local que tensiona, se tem algum local que está doendo, se, enfim, você vai começando a notar o seu corpo. Então você vai fazendo o quê? O funil. Sua mente vai vindo para cá, até o momento em que você consegue permanecer sua atenção em uma coisa só. Ou na respiração, ou no corpo, ou no próprio momento presente. Percebendo as coisas que vão surgindo, mas sem se apegar a elas, sem tentar dar nome, forma. Então é como se minha atenção ficasse aqui. E aí parece que é muita coisa, porque quando você leva a sua atenção para os sentidos, você vai perceber o tato, o toque do corpo no chão, um cheiro que entra pelo seu nariz, um som que surge, e a tendência é sua mente querer pular para essas coisas e voltar para o topo do funil, dando nome, forma, respondendo, não sei o que lá. E o que a gente tem que fazer é trazer ela de volta para cá. Então ela vai fazendo isso tudo, a gente vai voltando para cá, percebendo o corpo, mais uma vez, percebendo a respiração. Então, você percebe que esse pesquisador que eu até citei, o Michael Posner, ele fala, ele mostra que isso é o processo da neuroplasticidade, né? O nosso cérebro, a meditação, ela causa essa adaptação do cérebro, é como se a gente estivesse ensinando o nosso cérebro. Então, o ato de meditar, principalmente com a mente agitada, não é pisar no freio. É como se fosse assim, eu estou desacelerando, é como se fosse o freio motor do carro, né? Quem dirige fica fácil de entender. O carro, se você bota na segunda marcha ali e vai desacelerando, o carro naturalmente acelera muito. Se você tirar o pé do freio, o carro naturalmente vai diminuindo a velocidade, porque o carro ele tem um freio, o motor ele entende que aquela velocidade ali é para aquela marcha, então ele vai desacelerando normal o carro para voltar para a marcha que deveria ficar. Então é mais ou menos isso. É como se eu tivesse aqui
tentando fazer o carro andar nessa velocidade, né, natural aqui, né? Estou tentando ensinar meu corpo a andar nessa velocidade normal. Então, você desmistificando a meditação como um processo de parar de pensar e você aprendendo que meditar é você conduzir a sua atenção para um local só, permanecendo, seja você pode fazer isso de muitas maneiras, né? Você pode fazer isso, os yogis, por exemplo, faziam muito isso com mantra. Então, o mantra era uma forma de você manter sua atenção em uma coisa só. Então, eu estou aqui meditando e fico Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Eu estou repetindo esse mantra várias vezes e o que eu estou fazendo nada mais é do que manter minha atenção nesse mantra. Então, eu estou conduzindo o funil de novo uma vez, aqui é o Om Namah Shivaya. Na minha mente só tem o Om Namah Shivaya. Eu saí de todo o resto, permaneci no Om Namah Shivaya. Né? E aí, óbvio, que aí no caso deles, o mantra tinha uma visão ali um pouco mais sublime, um pouco mais espiritual e tudo mais, e é uma coisa louvável. Então, se você quiser ir para esse caminho, você pode fazer. Mas você também pode fazer isso com outras coisas. Você pode, por exemplo, olhar para um ponto fixo e permanecer ali. Você pode prestar atenção na sua respiração e permanecer ali. Você pode fazer um scanner pelo seu corpo, ficar fazendo um scanner como uma prática da meditação mindfulness e permanecer ali. E é isso. Então, você tem essas possibilidades, né? Você tem essa possibilidade de conduzir sua atenção utilizando qualquer coisa. Qualquer coisa se torna objeto de meditação, né? Então, isso significa que essa mente, ela pode e deve ser treinável em um momento em que, como eu falei, eu faço um bloco de 40 minutos de meditação de manhã. O que eu estou fazendo? Eu estou treinando a minha mente pela manhã. Só que ao longo do dia, eu não quero ficar com a minha mente flutuando por aí, não sei o quê, e me deixando agitada do mesmo jeito. Então, eu continuo a meditação não só naquele momento. A mente da meditação, por isso que eu gosto muito da ideia de construir uma mente. Eu gosto muito desse termo. Por quê? Porque é como se eu tivesse a neuroplasticidade. Eu estou educando a minha mente para o local. Eu quero que minha mente seja dessa maneira, compassiva, uma mente presente, uma mente tranquila. Então, para que ela seja dessa maneira, eu preciso educar ela, eu preciso construir essa mente. E aí, de manhã, o que eu faço? Eu treino a minha mente. Eu quero que você fique aqui, eu quero permanecer com essa mente estável, tranquila. É óbvio que as coisas vão acontecer ao longo do dia, é óbvio que você não vai permanecer focado ao longo do dia inteiro, isso é uma coisa que exige muito treinamento, mas alguns dizem que isso nem é possível, né? Enfim, já ouvi muita gente falando que isso é impossível, mas aí a ideia é que você vai treinando e ao longo do dia você vai aprendendo a voltar para sua atenção. Então eu posso fazer isso, por exemplo, eu estou trabalhando, eu estou aqui falando com a câmera, eu posso focar 100% na câmera, na minha fala, no corpo ereto, nos meus gestos aqui, eu posso estar 100% aqui, sem pensar em mais nada. Eu estou digitando no computador, eu posso estar 100% digitando no computador, eu posso estar sentindo o toque minha mão lá no computador, eu posso estar fazendo isso comendo, fazendo isso tomando banho. Isso nada mais é do que um estado de mindfulness, né? Da mente completa do momento presente, a mente completa do aqui e agora. Então agora botando em prática tudo que eu falei, você tem algumas opções. Uma delas é você sentar agora em silêncio e usar alguns desses artifícios que eu te falei para você poder começar a olhar para sua mente, começar a perceber e conduzir ela para um ponto só. E aí não é parar de funcionar, mas é você conduzir essa energia da sua atenção para um ponto só. E aí você vai estar nesse processo da atenção e a sua mente vai ser levada e você volta para cá e ela vai ser levada e você está educando ela. E o segundo passo é se você quiser fazer isso de uma forma guiada, que é uma coisa boa, mas não é o perfeito, porque o guiado, o que vai acontecer é que você vai ficar, se torna uma espécie de bengala, né? Eu fico dependente dessa pessoa me guiar, né? Me levar para esse estado onde eu consigo conduzir minha atenção para cá. Então, eu tenho até um vídeo aqui, né? Vou de novo deixar para vocês, tá aqui na legenda do vídeo, na descrição aqui do vídeo, mas eu ensino como uma forma de vocês aprenderem e fazerem sozinho. Então eu acho muito mais útil você aprender, entendi como é que funciona o processo, agora eu vou fazer comigo mesmo do que eu ficar todo dia entrando aqui no YouTube, fazendo de novo, de novo, de novo com essa pessoa. Tanto que os meus cursos eu ensino como meditar, eu não ensino meditação guiada. Eu evito, né? Eu tenho até esse módulo, é muito bom para quem está dando os primeiros passos, a primeira meditação, a segunda, mas aí depois eu sempre vou, o processo que eu faço é sempre esse, eu pego a mão de vocês, levo vocês até um ponto, e aí eu falo, tá, a primeira eu posso levar até quase o final, a segunda um pouquinho menos, a terceira eu já levo até metade. Aí nas últimas meditações eu só começo falando, senta aqui, respira e tal, pronto, agora eu largo vocês têm que aprender a meditar sozinho, têm que aprender a conduzir sua mente. Né? Vocês com a sua própria mente. Então esse é um segundo passo, vocês podem assistir esse vídeo e vocês podem fazer uma vez, depois de tentando sozinho,
né, isso vai ser também útil, vai ensinar para vocês como realizar esse processo, como ele é feito, né? E essas são as duas formas que você vai aprender a treinar a sua mente, a conduzir, a meditar, mesmo com a mente agitada, porque ela vai estar agitada e você vai começar a aprender a conduzir ela para um ponto só. E um convite que eu queria deixar para vocês aqui, no dia 9 de agosto, né, eu vou estar fazendo um workshop de mindfulness, né, como um caminho de autoconhecimento. Então vai ser um workshop, um aulão, ele vai ser aberto para todo mundo, vai ser via Zoom. E se você está vendo esse vídeo depois do dia 9, eu vou deixar o link aqui na descrição para você assistir ele mesmo sem ele estar gravado, né? Então você vai poder assistir ele sem ser ao vivo, né? Você vai poder assistir ele gravado e dá para você ter uma noção ali sobre o que é o mindfulness e tudo mais, tá bom? Vai ser uma boa forma, porque eu vou aprofundar nele, eu vou pegar lá os conceitos históricos, de onde ele surge no budismo, vou aprofundar um pouco mais por que Buda falou de atenção plena e como que ele foi se tornando em mindfulness como a gente conhece hoje e tudo mais. E no final, obviamente, a gente vai fazer uma prática juntos, então vai ser um workshop bem profundo, filosófico, histórico, enfim, vai ser um prático, né? Vai ser bem legal, vocês vão gostar. É isso, gente. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Espero que tenha sido esclarecedor, útil. E agora, como eu falei, pratiquem. Nada vai cair do céu. Vocês não existe pílula mágica. Ninguém vai botar na sua cabeça uma mente calma. Ninguém vai botar na sua cabeça atenção no momento presente. A gente precisa construir isso, tá? E construir, a gente só constrói construindo bons hábitos e fazendo isso todos os dias e repetindo, educando a nossa mente. Assim como a gente tem que fazer para poder aprender qualquer coisa, a gente também precisa fazer para poder aprender a permanecer no momento presente e acalmar nossa mente. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.